Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET e também pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira. Como eu disse, você também pode assistir o nosso jornal pelas redes sociais. O site é tvriopreto.tv, a nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7 e também pelas redes sociais da INSA TV. Confira os destaques desta edição. Sebrae São Paulo promove entre os dias 20 e 24 de maio a 7ª edição da Semana do Microempreendedor Individual. Vereadora de São José do Rio Preto protocola projeto de lei para a criação de cachorródromo. E Serviço de Meteorologia anuncia a chegada de frente fria a partir de amanhã. E hoje é dia de falar sobre saúde. E o sócio-gestor do Grupo Minagem fala sobre as propriedades medicinais da água rárida. E no quadro Vida Saudável, a aluna de pós-graduação em Biociências do IBIUSI-Unesp, Rafaela Batista Molas Mendes, fala sobre um estudo realizado sobre a infecção de Zika vírus em gestantes. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é o rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui. Então não saia daí que o RP Notícias está no ar. Acostumados com as temperaturas acima dos 30 graus quase o ano todo, os moradores de Rio Preto foram surpreendidos com neblina e queda para 23 graus na manhã desta terça-feira. Uma frente fria provocou a virada no tempo e deve permanecer pelos próximos dias, inclusive com chuva. Então é bom começar a tirar os casacos do armário e os guarda-chuvas das gavetas, pois segundo o Serviço de Meteorologia do Climatempo, a neblina foi causada pela chegada de uma frente fria vinda do sul para o sudeste, que mudou a circulação do vento em vários níveis da atmosfera, pois na quinta-feira teremos ocorrências de chuvas moderadas e as madrugadas e tardes até o próximo sábado devem registrar as temperaturas mais frias deste ano. E este ano, a criação do Microempreendedor Individual, o MEI, completa 10 anos. E o Sebrae São Paulo promove, entre os dias 20 e 24 de maio, a 7ª edição da Semana do MEI. O evento terá como tema Conhecimento para você, sucesso para o seu negócio. As atividades são gratuitas. Os MEIs são profissionais de mais de 500 atividades que podem ter renda anual até R$ 81 mil e contar com a contratação de um funcionário. Atualmente, há cerca de 8 milhões e 300 mil MEIs em todo o Brasil, sendo mais de 2 milhões e 200 só no estado de São Paulo. Aqui em Rio Preto, são mais de 26 mil MEIs. Durante a Semana do MEI, todas as atividades do Escritório Regional de São José do Rio Preto estarão voltadas para tirar dúvidas sobre o funcionamento da modalidade e orientar sobre as vantagens da formalização, promover oficinas de capacitação, apresentar ideias de negócios e dar orientações financeiras, além de permitir que o empreendedor já registrado um CNPJ para sua atividade. Outros serviços gratuitos, como a elaboração da declaração anual, impressão de documento de arrecadação simplificada e consulta de débitos, também estarão disponíveis. O Sebrae Móvel, escritório itinerante do Sebrae São Paulo, prestará atendimento durante toda a Semana do MEI nos seguintes locais: aqui em Rio Preto no dia 20, em Monte Aprazível dia 21, Tanabi dia 22, José Bonifácio dia 23 e Olímpia dia 24. Para consultar toda a programação e saber como participar das atividades online, acesse semanadomei.sebraesp.com.br ou ligue no 0800 570 0800. Durante a Semana do MEI, o Sebrae São Paulo estará de portas abertas no escritório regional, localizado aqui em Rio Preto, na rua Preciliano Pinto, 3184, Jardim Alto Rio Preto, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E a central de atendimento estará 24 horas em funcionamento. E uma mulher foi presa por tráfico de drogas na manhã de hoje no Jardim do Bosque. Ela foi flagrada por agentes da Guarda Civil Municipal transportando porções de cocaína. De acordo com informações da Guarda Civil, uma viatura fazia um patrulhamento próximo ao IBIUSI no Jardim Nazaré,
quando viu um carro fazendo uma manobra brusca. Os agentes tentaram abordar a motorista, mas ela fugiu. Durante a perseguição, a condutora foi alcançada e abordada próxima ao bosque municipal. Ao realizarem uma busca pelo veículo, os agentes encontraram centenas de porções de cocaína. Questionada, a mulher, que não portava nenhum documento de identificação, disse que faria a entrega da droga e receberia R$300. As equipes seguiram até um imóvel no bairro Jardim Conceição e localizaram ainda um tijolo de pasta base e mais 2.000 porções de cocaína. A mulher admitiu que fracionava a droga em porções para fazer comércio e fazia as entregas semanais. Ainda no imóvel foram apreendidas balanças de precisão e caderno com anotações. Ela foi presa em flagrante e ficará à disposição da Justiça. E o 5º Departamento Policial de Rio Preto vai investigar a morte de um aposentado de Tanabi. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, o homem de 53 anos sofreu uma queda da própria altura após ingestão de bebida alcoólica no dia 23 de abril, sendo atendido na cidade em que morava e depois transferido para o Hospital de Base aqui em Rio Preto, onde veio a óbito às 5h30 da tarde da última terça-feira. O caso é tratado como morte suspeita. E agora nós vamos até a redação do Jornal de Hoje saber com a jornalista Thaís Lobato mais notícias sobre Rio Preto e região. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje, telespectadores da RP Notícias. Dos destaques dessa quarta-feira, policiais do Corpo de Bombeiros de Olímpia encontraram ontem o corpo do funcionário de um porto de areia que estava desaparecido no Rio Grande, em Guaraci. Segundo informações do boletim de ocorrência, Alan de Souza Duarte, de 38 anos, estava em uma balsa com outros trabalhadores, quando, por motivos que ainda serão investigados, caiu e desapareceu nas águas, a suspeita de um mal súbito. E motoristas que seguem dos bairros da região leste da cidade, sentido BR-153, devem traçar rotas alternativas em Rio Preto. O acesso da Transbrasiliana pela Avenida Danilo Galeazzi foi bloqueado na manhã desta terça-feira para obras na rodovia. E funcionários da Secretaria de Saúde que fazem vistorias contra o mosquito Aedes aegypti foram informados de falsos agentes que estavam circulando por casas em Rio Preto, sempre no período noturno, dizendo que precisavam entrar para verificar a pressão arterial dos moradores e fazer orientações sobre saúde. A Secretaria Municipal orienta os moradores que tiverem dúvidas quanto à identificação de agentes para ligarem direto na Secretaria. E alterações na Lei Maria da Penha darão mais rapidez e agilidade na aplicação de medidas protetivas e de urgência para mulheres e seus dependentes ameaçados de violência doméstica ou familiar. Publicada ontem no Diário Oficial da União, a lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, já passa a valer em cidades e áreas brasileiras que não há comarca ou fórum. E o SEMAI de Rio Preto inaugurou ontem um novo auditório com espaço exclusivo para cadeirantes. O auditório possui 48 poltronas, sendo uma delas em tamanho especial. O SEMAI também conta agora com um novo equipamento de projeção com tela e som de qualidade. Obrigada, Vivi, obrigada a todos e até amanhã. Obrigada, Thaís. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E como eu disse aqui no RP Notícias ontem, a Câmara de Rio Preto aprovou a criação de novos cargos para concurso público. E na mesma sessão, a vereadora Cláudia de Giuli recém-protocolou um projeto de lei para a criação de um cachorródromo. A vereadora, que se elegeu defendendo a causa animal na cidade, diz na proposta que a prefeitura é quem deve ficar responsável por implantar e definir os locais e toda a estrutura destinada ao passeio dos animais. Consta ainda um trecho do projeto que tal espaço será destinado de forma específica e privativa ao lazer, exercício e convívio de cães e seus proprietários. E os animais, obrigatoriamente, deverão estar junto dos seus donos. O projeto determina ainda que, em caso de conflitos, o proprietário do cão que deu origem ao mesmo deverá contê-lo imediatamente. Ainda segundo a proposta de Cláudia, algumas espécies de cachorro ficam proibidas de utilizar o cachorródromo, tais como Rottweiler, Doberman, Bull Terrier,
pitbull e mastim napolitano. Todos os animais deverão utilizar focinheiras. O projeto ainda não tem data para ir à votação em plenário. Ele deve ser analisado pelas comissões internas do Legislativo para receber os pareceres de legalidade. E agora você vai conferir uma entrevista com o sócio-gestor do Grupo Minagem, José Carlos Gleriano. De acordo com últimos estudos publicados pela Universidade de Pittsburgh, o vanádio que contém nas águas alcalinas são ótimos para a saúde. E eu entrevisto agora o José Carlos Gleriano, que é um dos sócios gestores do Grupo Minagem. Tudo bem, José Carlos? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao RP Notícias. Obrigado, Vivi, por mais essa oportunidade. Obrigado a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui para falar de vida, né? E falar de água, água é vida, então nada melhor um momento específico para falar dos minerais que contém a água rárida, né? E simplesmente, né, falar um pouquinho mais sobre os benefícios à saúde que a água rárida proporciona às pessoas. O pH da água rárida é de 10,55, né, José Carlos? Isso mesmo. Isso. É um dos pHs mais altos de água alcalina que nós temos aqui no país. É o maior pH de água mineral que é existente no Brasil. Até então, realmente, em pesquisa, né? Realmente é diferente a água, ela vamos dizer assim, pH, né? Quer dizer, potencial hidrogeônico, né? Que é o potencial hidrogeônico, que ela realmente vai ter essa facilidade de oxigenação para as células, entendeu? Então, ela realmente tem essa força de oxigenação. Então, a leveza nas células recebe, quando toma ela, realmente dá algo importante para o funcionamento do nosso organismo, que as células trabalham com facilidade. E como eu disse, nesse último estudo agora feito pela Universidade de Pittsburgh, o vanádio contido nas águas alcalinas, eles ajudam, olha só, a síntese do colesterol. Então, eles inibem essa síntese do colesterol e evitam doenças cardíacas como infarto, o derrame e o AVC, né? Então, as pessoas que têm problemas no coração, muita gente que acaba tendo um AVC, que tem um derrame, consumindo a água rárida diariamente, tem que ser um consumo diário, né, gente? Eu não tomei um copo de água rárida, tô livre, não vou ter nenhuma doença, não vou ter nada. Consumindo, isso pode amenizar os problemas de saúde como esses que eu falei, e também é muito bom para diabetes, né, José Carlos? Também, gastrites, né? Ela faz assim ela desintoxica o organismo, né? Pela questão dos seus minerais, a potencialidade que ela tem de fazer com que coloque o organismo num plano especial, entendeu? A questão renal, entendeu? Ela é especial, sabe? Realmente ela veio no momento em que a população, nós estamos tanto necessitando, né? Mas aí por motivos, às vezes de informação, às vezes não chega a todas as pessoas. Mas aos poucos, né? A gente vai estar informando que ela é diferente. Não é uma água, a pessoa fala, água é tudo igual. Não, cada água tem seu DNA, entendeu? Então ela realmente tem uma composição totalmente diferente, por isso ela classificou alcalino, né? Ela é alcalino bicarbonatado. Então ela realmente tem águas que estão no campo de alcalinidade, mas não tem a classificação alcalino. E a rárida está dentro desse padrão, por causa das junções dos seus minerais, entendeu, Vivi? E quem nunca consumiu água rárida, eu convido a experimentar. A água rárida não tem nenhum sabor diferenciado, é como se você estivesse consumindo mesmo uma água mineral natural, como uma água Minagem, por exemplo. A água rárida não tem o diferencial dela é esse, o benefício para a saúde, né? Somente benefício. É fantástico, porque as pessoas falam, Zé, tô sentindo melhor, tô sentindo muito bem tomando água rárida, Vivi. Assim, é uma satisfação para a gente, né? Porque às vezes o pessoal assusta, tal, acha que tem um gostinho, parece e tal, às vezes dá no paladar, mas o paladar é que as pessoas às vezes não encontram bem. Às vezes as pessoas estão, às vezes, com as amígdalas, as glândulas um pouco inflamadas, e às vezes ela faz a limpeza, então parece um sabor. Mas o sabor realmente é das glândulas.
Então, das amígdalas, que não está legal. Aí, na medida que você continua tomando ela, vai desinflamar e vai aguçar o paladar. Então, eu Entendeu? estou com a saúde em dia, porque eu não sinto gosto diferenciado nenhum na água rárida. Perfeito, Bia. Perfeito. Isso já é trabalho com os médicos, né? O Dr. Rômulo França, em São Paulo, ele já está trabalhando com seus pacientes, né? Fazendo um trabalho muito importante. E aí, o tratamento dele com água rárida tem efeitos maravilhosos com seus pacientes. Então, ele pede para que a gente ajude a divulgar a água rárida. E aqui em Rio Preto, o José Carlos tem uma nova distribuidora. Você vai ver aqui, ó, o endereço e o telefone da Mariá Distribuidora, que aqui em São José do Rio Preto pode levar para você até a sua casa, para você experimentar a água rárida. José Carlos, muito obrigada pela sua participação e eu espero que você volte mais vezes para falar mais sobre os benefícios da alcalinidade, do vanádio, de tudo que a água rárida oferece para a população. Que benção, que maravilha. Sempre aqui eu sou muito bem recebido por vocês. Esse carinho, né, que eu recebo de vocês é muito grande. Espero continuarmos juntos mesmo, somos parceiros. E quer levar sempre, assim, para as pessoas o que é de melhor, que a natureza proporciona, é isso? Porque você fala, mas o que é o vanádio? Lógico, o vanádio é um mineral natural, é encontrado nas rochas. As rochas realmente que determinam para que a água, realmente a transitar pelas rochas, a água leva os minerais, entendeu? Então o homem não põe nem tira o que é classificado água mineral. Às vezes as pessoas falam, mas vocês fazem modificação. Não existe. Realmente ela só é filtrada e engarrafada da forma que a natureza proporcionou. Então, por isso que é água mineral natural, senão não seria água mineral natural, né, Vivi? Então, as pessoas não têm ideia, né? Mas é isso mesmo, a gente estamos aqui nesse momento para fazer com que as pessoas passem a entender melhor o consumo de água e que tipo de água que nós vamos consumir. É uma reflexão, que a gente possa, a gente vai tomar um bom vinho, vai degustar um vinho, vai degustar um uísque, uma bebida, uma cerveja artesanal, você tem que estar com o paladar aguçado, entendeu? Então a água rárida, ela acompanha aí os provadores de bebida, entendeu? Quem quiser realmente estar tomando do lado uma água rárida, é fantástico para melhorar seu paladar. Muito obrigada então, José Carlos. Obrigado, Viviane. Eu vou chamar agora o nosso apoio cultural e volto já já com o quadro Vida Saudável. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Esse feijão tá cheiroso, foi Dona Neném que mandou preparar. Feijão tem gosto de festa e a APAI anuncia para o dia 19 de maio a melhor e mais gostosa feijoada do ano com sabor solidário. Ajude a APAI e compre o seu convite pelo telefone 2136 1200. E o RP Notícias está de volta em meio a tanta discussão sobre dengue, chikungunya e zika vírus. Nós vamos falar sobre o perigo da infecção de zika vírus em gestantes. Esse é o nosso assunto do quadro Vida Saudável de hoje. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a Rafaela Molaz Mendes, que fez esse estudo para pós-graduação em Biociências no IBIUS-Unesp. E
Primeiro, muito bem-vinda, Rafaela, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço o convite, toda a recepção aqui, estamos muito honrados. E como surgiu esse interesse por esse tema para realizar esse estudo? Bom, a partir do ano de 2016, quando começou, na verdade, aquele grande surto de Zika que nós tivemos no Brasil, né? Surgiu-se então essa oportunidade de nós investigarmos o Zika vírus em placentas dessas gestantes que foram infectadas ou que tiveram esse diagnóstico de Zika durante a gravidez. E foi importante porque logo após, então, toda essa preocupação que teve, né, porque o Zika ele causou, na verdade, uma preocupação global, não só no Brasil, e nós tivemos a oportunidade de realizar esse estudo, então foi com muita alegria que eu aceitei essa proposta, juntamente com a minha orientadora, para nós investigarmos essas mães e, mais legal ainda, que foi da nossa região, né, então foi um estudo aqui local nosso, das mães de São José do Rio Preto, e tivemos essas colaborações com o Hospital de Base, com a Faculdade de Medicina de Rio Preto, e que foi muito interessante. O que surgiu, né? A gente viu em diversos noticiários falando sobre microcefalia, então as mães ficaram com muito medo, onde tinha surto de Zika vírus, as mães tentavam correr dessas cidades, desses estados, porque foi o país inteiro que sofreu com isso, mas o seu estudo revela que aqui em Rio Preto, durante o nascimento, as crianças não apresentaram nenhum problema na hora que nasceram, né? Sim, os dados que nós tivemos, que foram fornecidos pelo hospital, é que não teve nenhuma malformação associada nesses bebês que nasceram dessas gestantes que foram analisadas neste estudo. Mas as gestantes, você até anotei aqui, foram 3 grupos analisados, e eu queria que você falasse o diferencial da gestação e do nascimento dessas crianças nesses 3 grupos que vocês analisaram. Sim. Em estudo. Nós tivemos, na verdade, 3 grupos de estudo para... O nosso objetivo desse estudo foi investigar o que o Zika vírus ele causava nessas placentas, né, das mães que foram infectadas durante a gravidez. E para isso, então, nós tivemos 3 tipos de mães que foram investigados. As mães que eram saudáveis, que elas não tiveram o Zika durante a gestação. Tivemos também um grupo onde essas mães elas tiveram Zika e a placenta delas, que foi o material que nós analisamos, ela também foi detectada. E tivemos um grupo que essas mães elas tiveram Zika durante a gestação, mas não foi detectado o vírus na placenta dessas mães. E o interessante foi que o Zika vírus na placenta, ele causou algumas alterações estruturais, alguns problemas nessas placentas visíveis, né, microscopicamente. E o que nós correlacionamos depois foi que esses bebês que nasceram dessas mães, que a placenta dela teve essa infecção por Zika, eles tiveram um peso um pouco reduzido no nascimento e também houve uma diminuição da idade gestacional. Enquanto que as outras mães em que elas tiveram Zika, elas foram contaminadas, mas não houve a detecção desse vírus na placenta, elas tiveram uma resposta inflamatória também acentuada. Não foi porque elas não tiveram a detecção desse vírus, né, na placenta que não teria essa inflamação. Elas tiveram e possivelmente isso sugere um mecanismo de defesa da placenta para evitar essa transmissão da mãe para o bebê. E teve algum sintoma diferenciado ou não? O sintoma do Zika vírus foi o mesmo em todas as gestantes? Esses dados a gente não sabe informar, né, porque eram dados, na verdade, do hospital, mas para as gestantes, como elas foram investigadas as gestantes com sintomas, né, para ver se tinha o Zika, então provavelmente elas apresentaram os mesmos sintomas clássicos de Zika, né, que o pessoal já conhece geralmente. E a Rafaela, ela quer continuar ainda com esses estudos, porque isso foi só uma pequena iniciação. Tem muito mais assunto, né, sobre esse tema, né, Rafaela? Com certeza, e por isso a importância da pesquisa, né, porque por mais que sejam pontuais, todas essas pesquisas que são realizadas no Brasil e no mundo, simultaneamente, é o que vai levar mais para frente, de repente, ao descobrimento de uma estratégia de tratamento, de um método de prevenção. Então, esses estudos são muito importantes. Foi o meu projeto de mestrado, né, concluído agora, mas possivelmente no doutorado a gente continua investigando a fundo o que essas mães tiveram de diferencial, por que umas deixaram passar o Zika, outras não, que é o que muita gente quer saber, né? É um assunto muito interessante. E o que vocês concluíram nesse final desse estudo, dessa primeira etapa do seu mestrado?
Então, o que nós concluímos foi que essa infecção na placenta, a presença do vírus na placenta, ela teve, então, uma perda de função, levou uma perda de função, que teve alterações estruturais observadas, e possivelmente essas alterações foi o que levou à diminuição da idade gestacional, né, desses bebês nascerem antes do tempo, e também a diminuição do peso desses recém-nascidos que nós observamos, e que essas mães que tiveram a infecção, mas não houve essa infecção na placenta, elas também tiveram uma resposta inflamatória importante. Então, também é importante de ser estudado agora, posteriormente, talvez o que aconteceu, se esses bebês eles tiveram também alguma consequência, mesmo sem ter sido detectado esse vírus na placenta. E pelo que você entende sobre isso, quais as consequências as crianças nascidas, né, em 2016, quando vocês iniciaram o estudo, podem ter, pode acarretar daqui para frente? É difícil a gente falar porque é tudo muito recente, que nem o Zika vírus, ele teve esse grande auge, essa grande explosão em 2015, 2016. Então, até essas crianças que nasceram dessas gestantes, elas são muito novas, então não tem como você afirmar com certeza o que é que pode ter acontecido. Mas nós não tivemos, pelo menos que nós soubemos aqui na nossa região, não teve nenhum caso associado à má formação fetal em si, né? Mas, posteriormente, teremos que investigar se de repente essa inflamação ou essa infecção ela pode ter causado alguma pequena lesão ocular, porque foi relatado em outras partes do Brasil, nós não sabemos ainda se aconteceu isso com algum desses bebês que nasceram dessas gestantes do nosso estudo. E esse ano a gente está vivendo um surto de dengue novamente, chikungunya, zika vírus, e as gestantes continuam preocupadas, né? Porque eu lembro, como eu já disse no começo da nossa entrevista, que foram noticiados muitos problemas, né? Exatamente. E só lembrando que toda precaução sempre é importante, né? Então, até mesmo para essas mães, para gestantes, não só relacionada ao Zika, também a dengue, o repelente, que é uma coisa que muita gente usava, né? Em 2016, quando teve esse surto, só se ouvia repelente esgotando nos mercados e nas farmácias. Isso não pode parar, porque embora o Zika vírus ele deu uma diminuída, parou de se falar um pouco, ele trata-se de um vírus. Então, pode ser que volte novamente. E, como eu disse, são poucos estudos relacionados a esse tema, porque foi uma coisa que aconteceu momentânea, foi uma preocupação global, mas não se tem estudos suficientes ainda para prevenir essa transmissão ou para, de repente, evitar, né, até é mais importante ainda, essa transmissão da mãe para o bebê, que é o importante, que eu acho que é o que o nosso estudo vai levar, de repente, no futuro, talvez alguma coisa importante nesse aspecto. Bom, eu digo sempre aqui, né, falando sobre esse surto de dengue, sobre as campanhas que a Secretaria de Saúde tem feito aqui em Rio Preto, prevenir é o melhor caminho, deixar a sua casa limpa, não deixar água parada. Então, tudo que você puder fazer para prevenir é o melhor caminho. Ajudar, conversar, os vizinhos. Muitas coisas que eu falo aqui diariamente, eu acho que a melhor opção é essa, não tem uma outra opção a fazer, né, Rafael? Com certeza, sempre vai ser a melhor opção a prevenção. Muito obrigada, então, pela sua participação. Parabéns pelo estudo e espero que você continue fazendo esses estudos aí para ajudar a população e para ajudar todo o Brasil que tem muito medo desse vírus, Verdade, né? Se Deus quiser. Obrigada novamente pelo convite, por essa recepção, pela oportunidade da gente divulgar um pouquinho da ciência do Brasil, né? Porque ainda mais recentemente a gente sempre ouve que é importante o investimento na ciência, porque a gente vê, sem essas pesquisas, não tem, né? Não tem esse resultado importante, justamente a prevenção, para os estudos. Então, eu agradeço da oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho de um estudo nosso que foi desenvolvido aqui na Unesp de Rio Preto mesmo. E estamos abertos a mais convites, com certeza. E também, quem sabe, né? Uma cura, um tratamento surgindo Exato. desses estudos aqui de São José do Rio Com Preto. certeza. Olha que legal. Seria muito legal. Muito obrigada, então, Rafaela. Muito sucesso para você. Obrigada. E agora o recadinho é para você que está em busca de oportunidade de trabalho. Confira as vagas no nosso balcão de empregos. Duas vagas para agente de higiene, uma vaga para ajudante de carga e descarga, uma vaga para ajudante geral, uma vaga para arte finalista, 2 vagas para costureira, 5 vagas para eletricista, 5 vagas para encanador, 3 vagas para operador de caixa, 6 vagas para repositor de mercearia e 1 vaga para nutricionista supervisor. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho na Rua Ondina, número 216, na Redentora.
E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem, siga nossa fanpage, é facebook.com/TV Rio Preto 7. Para conferir tudo que rola ao vivo aqui na nossa programação, acesse o nosso site, é tvriopreto.tv. E para saber mais sobre os nossos parceiros e convidados, siga a nossa página no Instagram, é o @RP Notícias Oficial. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu espero você amanhã aqui ao vivo, a partir do meio-dia. Tenha uma ótima tarde e até lá.